Hoje em dia, meus amigos, as pessoas não querem ouvir mais a lei de Deus. As pessoas já não querem ouvir a palavra de Deus. Já não sentem prazer mais em ouvir alguém falar sobre as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. O que o Santo Livro tem a dizer, o que a Bíblia tem a dizer. As pessoas enjoaram da palavra. E isso é uma palavra forte. Vocês lembram daquele episódio em que os filhos de Israel enjoaram do maná no deserto? O pão caía todos os dias e alimentava aquelas pessoas. Mas houve um momento, houve um dia em que aquelas pessoas pegaram o maná, olharam para Moisés e disseram: nós já não aguentamos nem ver mais este pão. E Moisés disse: o que é que vocês querem? Eles responderam: nós queremos carne. As pessoas enjoaram da palavra de Deus e agora elas querem carne. As pessoas já não querem mais se alimentar do pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. Aleluia! Hoje, elas querem se alimentar de carnalidades, de coisas que não alimentam a alma, de coisas que não alimentam o espírito. Eu quero dizer a vocês que para termos um corpo saudável, temos que ter uma boa alimentação. Mas para termos uma alma saudável, temos que nutri-la com a poderosa e santa palavra de Deus. Aleluia! Só com a palavra de Deus é que o crente tem nutrição espiritual para viver. Glória a Deus. As pessoas não querem ouvir a lei de Deus. Uma outra realidade que esse texto também apresenta é: não querem ser confrontadas com a verdade. Antigamente, Diácono Alexandre e os irmãos aqui, que fazem parte de cultos e congregações há muitos anos, quando um pastor falava a verdade nos cultos, as pessoas saíam do pecado. Hoje, quando um pastor ou alguém que é levantado por Deus fala a verdade, as pessoas saem da igreja. É mesmo assim. É o contrário. As pessoas saem da igreja. Elas não querem mais, meus amigos, meus irmãos, e espero que não tenha ninguém aqui com esse tipo de pensamento, não querem ser mais confrontadas com a verdade. Elas não querem mais ouvir as verdades de Deus. Elas não querem mais ouvir as verdades de Cristo relatadas na Sagrada Escritura. Elas não querem ouvir que estão em pecado. Elas não querem ouvir que sua conduta vai levá-las à morte e a morte as levará para o inferno. Elas não querem ouvir. São endurecidas de coração. O que Deus disse a respeito de Israel em Êxodo capítulo 32, verso 9? Ele disse: Moisés estava no monte conversando com Deus face a face, e o povo começou a adorar um bezerro de ouro lá embaixo, e Deus olha para Moisés e disse: Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. A palavra cerviz é pescoço. Dura cerviz é uma pessoa que não se curva à vontade do seu Deus. Uma pessoa que não se curva à vontade de Deus. E onde está relatado a vontade de Deus? Relatado está na sua santa palavra. Aleluia, Relatado glória a Deus. está na Bíblia, na Aleluia! Sagrada Escritura. Glória! As pessoas estão às vezes enlouquecidas, querendo saber para onde eu vou, o que eu devo fazer. Você encontrará respostas na palavra de Deus. Glória a O Deus. que Deus quer para a minha vida, você encontrará respostas na palavra de Deus. Verdade. Qual é a vontade de Deus para os seus servos, para os seus filhos, para mim, para a minha esposa, para os meus filhos? Você encontrará todas Aleluia. as suas respostas Glória. dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. A Sagrada Escritura. Só a palavra de Deus pode nos responder tantos questionamentos. O que mais esse texto pode nos dizer? As pessoas querem ficar longe de Deus. O que foi que eles disseram aqui no verso 11? Desviai-vos no caminho e apartai-vos. Apartai-vos da vereda. Vereda aqui significa caminho. Mas nesse caso aqui, vereda significa caminho moral ou caminho espiritual. Eles estavam dizendo: nos deixe sair do caminho. Não nos fale as palavras corretas, ele está dizendo.
Mas nos deixe sair do nosso caminho, deixe a gente fazer o que nós queremos fazer. E ele continua: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. O que é que acontecia aqui? O povo de Israel estava dizendo: não diga para nós o que é reto, não profetize para nós o caminho correto, o caminho reto que Deus estabeleceu para nós. Antes, no verso 10, nos digam coisas aprazíveis. Coisas aprazíveis são o quê? Coisas agradáveis, coisas atraentes, coisas encantadoras. Eu preciso ser sincero com vocês aqui nesta noite. Se este culto fosse um culto que fosse voltado para a teologia da prosperidade, um culto que fosse voltado para engrandecer o homem e não engrandecer a Deus, faltaria cadeiras, Diácono Alexandre, para caber as pessoas. Os louvores cantados aqui não engrandeceram homens, engrandeceram a Deus. Aleluia, mas eu quero dizer Deus. a vocês que por mais que o culto fique vazio e por mais que venha apenas uma pessoa, esta pessoa deve adorar somente a Deus. Aleluia. Esta pessoa só deve falar a palavra de Deus e somente aquilo que é revelado na Sagrada Escritura. Aleluia. Louvar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Falar as verdades de Deus e não falar palavras agradáveis para atrair pessoas. É verdade, Jesus. O cristão não está nesta terra para entreter bodes, Diácono Alexandre. O cristão está nesta terra para alimentar ovelhas. Glória. E Aleluia. as ovelhas serão alimentadas sim com a santa palavra de Deus. Glória a Deus. O que diz 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler. Glória a Deus. Vamos adiantar que esse relógio está correndo já. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Essa foi a última carta do apóstolo Paulo antes dele ser martirizado, antes dele ser assassinado, morto pela causa do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Todos encontraram? Amém. Amém? A Bíblia diz, preste atenção: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Agora olhem para cá. Ele diz: Timóteo era um jovem pastor na igreja de Éfeso. Ele estava sendo ensinado por Paulo a doutrina que ele deveria aplicar na igreja onde ele cuidava. Paulo estava dizendo a Timóteo, inste a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, doutrina as pessoas. Por quê? Porque virá um tempo em que as pessoas não sofrerão. A palavra sofrer aqui é segurar, conservar. Ele está dizendo, as pessoas não conservarão mais o quê? A sã doutrina. E o que é a sã doutrina? É um ensino bíblico sem nenhum tipo de erro ou de heresia. Glória a Deus. A pura Bíblia. Aleluia. O puro ensinamento. Glória a Deus. O que Cristo disse, o que os apóstolos disseram, usados pelo Espírito Santo, de maneira clara, Amém. transparente, sem nenhum tipo de tendência. O que Cristo disse, somente o que Cristo disse, através da palavra de Deus. Glória Esta a é a Deus. sã doutrina. Aleluia. Paulo está dizendo, virá um tempo em que eles não mais aceitarão, eles não segurarão, não conservarão mais estes ensinamentos. E o que eles vão fazer, Paulo? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo, eles não aceitarão mais a sã doutrina, não aceitarão mais a palavra de Deus, não aceitarão mais a doutrina da salvação, nem a doutrina da condenação. Antes terão comichão nos ouvidos. E agora eu quero perguntar algo para vocês que vai parecer engraçado, mas vocês saberão o porquê. Quem aqui tem cachorro? Cachorro ou gato? Quem aqui tem? Quando você vai fazendo carinho nele na orelha, chega, ele fecha o olho, né? Ele faz assim. Ele gosta disso, não é? É verdade. A palavra comichão aqui significa coceira. Nós podemos entender o seguinte: da mesma maneira
que um tutor ou um dono de um cachorro ou de um gato coça, Diácono Alexandre, as suas orelhas e ele sente prazer? Falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ensinadores da palavra de Deus vão coçar os ouvidos destas pessoas e elas sentirão prazer, porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir que elas ficarão ricas, elas querem ouvir que elas ficarão saudáveis, elas querem ouvir que elas ficarão prósperas, mas Cristo não veio para isso, meus amigos. Glória a Deus. A doutrina cristã no Brasil entendeu tudo errado. As pessoas entenderam tudo errado. As pessoas convidam as outras para vir para a igreja dizendo: venha para a igreja que esse caroço que está aí vai sair. Venha para a igreja que você vai arrumar uma namorada desencalhada. Venha para a igreja que você vai arrumar um casamento. Venha para a igreja que você vai comprar um carro, uma casa. Eu digo a vocês, ou melhor, eu não. A palavra de Deus diz a vocês: venham para Cristo e vocês receberão o perdão dos seus pecados. Venham para Cristo e vocês receberão a promessa da vida eterna. Vocês receberão a promessa de ter o selo do Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês. Este é o Evangelho. Glória a Deus. Ele é grande. E Aleluia. ele continua, verso 4: desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Preste atenção, naquele tempo, as fábulas eram histórias fictícias. Perdão. Fábulas são histórias fictícias, mitos, mentiras, lendas, fábulas pagãs. No contexto da época, essas fábulas eram, preste atenção, dentro da pregação, olha o que eles falavam, olha o que eles alimentavam as pessoas: histórias de deuses, com D minúsculo, e semideuses, mitologias pagãs, superstição, ensinos não bíblicos. E as fábulas de hoje, o que são? As fábulas de hoje podem incluir misticismo, ocultismo, ensinos contrários à sã doutrina, à palavra de Deus. Agora eu preciso apertar um pouco em vocês. Hoje, quando se liga a TV, as pessoas estão agarradas com a arca da aliança. As pessoas estão girando como um peão. Estão fazendo movimentos estranhos na igreja. Elas estão inventando de tudo. Elas estão inventando de qualquer tipo de coisa para atrair as pessoas, para que os templos se encham e que estas pessoas doem dinheiro para a igreja e essa igreja enriqueça. E ela enche. Mas espiritualmente aquilo não é nada. É verdade. Não existe fundamento naquilo. Não existe fundamento você, me perdoem a expressão de dizer, e você ficar rodando como um peão dentro da igreja. Isso não edifica a você e nem a ninguém. Não existe edificação e você ficar gritando, correndo, pulando. Esse não é o poder de Deus. Aleluia. E as pessoas aqui, elas estavam desviando os ouvidos da verdade e voltando-se a coisas que não acrescentavam na fé delas. E hoje nós vemos a mesma coisa. É verdade, meu Deus. Outra questão. Existem muitos falsificadores da palavra de Deus em nossos dias. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2, verso 17. Primeiro não, 2 Coríntios. Abra por favor, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Glória a Deus. Aleluia. Quem Aleluia, está glória a entendendo Deus. esta palavra? Glória. Amém, glória a Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. 2 Coríntios 2, Aleluia. 17. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Todos encontraram? Amém. A Bíblia diz assim, ó, prestando atenção. Isso é Paulo escrevendo. Porque nós não somos como muitos quem? Falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com quê? Com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Agora olhem para cá. Aleluia. Paulo está denunciando aqui algo que acontecia muito, já nos tempos dele. E hoje é o que mais tem. Falsificadores da palavra de Deus. Eles distorcem
Diácono Alexandre. Eles maqueiam a palavra de Deus, eles destroem o que é verdadeiro e constroem o que é falso com meias verdades. Porque a mentira, me permitam dizer, a mentira destas pessoas, ela é tão furada que não dá para inventar uma mentira nova. Ela tem que destruir a metade da palavra, pegar uma meia verdade e juntar uma meia mentira. E aí se constrói uma heresia. E as pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia, de buscar a Deus em oração, nem na orientação do Espírito Santo, que habita nelas, e que a Bíblia diz em Romanos 8, que testifica dentro delas. Glória a Deus. Aleluia. Nos tempos de Paulo, prestem atenção nisso aqui. A palavra falsificadores, aqui existe uma curiosidade. Nos tempos de Paulo, esse termo que ele usou aqui, falsificadores, sabe o que significa? Varejista. Sabe esses vendedores ambulantes? Esses vendedores ambulantes. A palavra falsificadores aqui, falsificadores, significa vendedores de porta em porta. E por que Paulo usou esse termo? No tempo de Paulo, os vendedores varejistas que andavam de porta em porta vendendo seus produtos, eles adulteravam a mercadoria para obter lucros. Paulo está dizendo, da mesma maneira que estes vendedores adulteram seus produtos para obter lucro, estes falsificadores adulteram a palavra de Deus para obter lucros em cima das pessoas, para captar dinheiro, para enriquecerem. Mas eu quero dizer a vocês que o verdadeiro ministro do Evangelho, ele não olha para o dinheiro, ele não olha para a honra de homens, ele não olha para a glória de homens, ele olha para o avanço do verdadeiro Evangelho. Glória. Cristo registrado nas Escrituras. Aleluia, glória a Paulo Deus. está dizendo, nós não somos como esses falsificadores, não adulteramos a palavra de Deus para ganhar dinheiro de ninguém. Nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro ministro do Evangelho, guardem isso pelo amor de Deus, ele não cobra, viu? A palavra de Deus, Diácono Alexandre, não pode ser vendida. Esta palavra foi escrita com sangue. O preço que estava sobre nós já foi pago. O sangue de Cristo na cruz. Aleluia. E nada mais. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos adiantar. Nós não podemos ir além do que está escrito. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Vocês estão em 2 Coríntios? Vocês voltam 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Vejam só. A Bíblia diz. Eu vou ler para adiantar porque já vai dar 9 horas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Todos encontraram? Amém. A Bíblia diz: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Agora preste atenção. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Agora preste atenção. Paulo está ensinando algo aqui que é muito importante. Nós não podemos ir além do que está escrito. Glória a Deus. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Mas onde a Bíblia traçou um limite, é daqui para trás, glória. é daqui para trás. Glória Nada a Deus. além da Escritura, nada aquém Glória a da Deus. Escritura. Não Aleluia. podemos diminuir a Bíblia nem aumentar a Bíblia. É o ponto A ao ponto Z que a Bíblia apresenta. Glória a Deus. As igrejas hoje, Diácono Alexandre, igreja do Senhor, estão cheias de heresias e de coisas satânicas. Pessoas usadas por Satanás em cima dos púlpitos, dizendo coisas que não estão na Bíblia, coisas que não estão na Sagrada Escritura, doutrinas que não vêm de Deus e às vezes não vêm nem de homens, vêm do próprio diabo, sussurrando nos ouvidos. As pessoas vão maquiando a Bíblia, vão mexendo, aumenta daqui, tira de lá. Igrejas, me permitam dizer, que admitem obreiros que são homossexuais, admitem obreiros que são viciados em vinho, em cachaça,
Admitem obreiros que gostam de fumar um cigarro, são viciados em drogas. Admitem obreiros que estão no 11º casamento, por conta de um texto que foi violado, por conta de um texto que foi diminuído ou aumentado. Mas eu quero dizer a vocês que a igreja de Cristo na terra, ela é espiritual, Aleluia. mas ela anda pela sã doutrina. Ela não vai além da Bíblia, ela não vai aquém da Glória a Bíblia. Deus. Somente a Bíblia e somente os ensinamentos de Cristo. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 2:20 que estamos firmados, alicerçados em quê? Na doutrina dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra. Eita glória! Glória a Deus. Somente Aleluia. a Bíblia é a regra de fé dos cristãos. Glória a Deus. Somente a palavra de Deus pode ditar o nosso viver É e verdade. nada mais. Se um líder que pode ser respeitado, porque hoje em dia você fala qualquer baboseira e você é respeitado e considerado como alguém, mas se você fala da Bíblia é o contrário. Se vocês ouvirem, Igreja do Senhor, prestem atenção nisso aqui. Se vocês ouvirem alguém falando alguma heresia, não estou falando por inocência, porque todos nós podemos errar, mas de maneira capciosa, meu irmão, de maneira maliciosa, esta pessoa, Diácono Alexandre, deve ser excluída. E eu não estou dizendo aqui num ato de vingança, não, mas Paulo ensina a Tito, na sua carta a Tito, um pastor que estava em Creta, ele diz: convém que os hereges sejam calados. Convém que Aleluia. aqueles que deturpam a palavra de Deus sejam excluídos, porque eles não estão contra Glória a a nossa Deus. palavra, eles estão contra a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia. Eles não podem ser ouvidos, não podem ser ovacionados, eles têm que ser excluídos. Por quê? Porque não respeitam, não veneram, não amam, não seguem, não estudam a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles não podem ser ouvidos. E a Bíblia continua. Quando nós lemos em 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, ele diz: se alguém quiser falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém quiser servir, sirva segundo o poder que Deus dá, para que o poder e a honra seja para Deus. Aleluia. Outra coisa, agora preste atenção. Se eu passar um pouquinho de ignorância, você me perdoa, né? Amém. Um ou dois perdoa, mas tudo bem. Pastor Jonas, amém. Se nós não, preste atenção, se nós não acreditarmos na palavra de Deus, não acreditaremos em nada mais. Quando nós lemos Lucas capítulo 16, vejam só, eu ia pedir para vocês abrirem. Lucas capítulo 16, vamos ler a partir do verso 19. Aleluia! Quando lemos Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, nós vamos ouvir uma parábola, que Cristo começa a ensinar as pessoas que estão ouvindo a Ele. E vocês conhecem esta parábola. Amém. É a parábola do rico e do Lázaro, né? Quando vocês encontrarem, vocês olham para cá. Amém. Amém. Lucas capítulo 16, a partir do 19. Vocês abrem e olham para cá. Todos encontraram? Amém. Vejam só. A parábola do rico e do Lázaro é uma breve recapitulação. Havia um rico e havia Lázaro. Os dois morrem. Obrigado, meu santo. Deus abençoe. Acho que é só eu que estou derretendo aqui. É. Rico e Lázaro. Os dois morrem. O rico vai para o Hades e Lázaro é levado pelos anjos para o seu de Abraão, no paraíso. Amém? Amém. Lá, o rico começa a ter uma conversa com Abraão, querendo que Lázaro ainda sirva ele depois da morte, para que molhe o dedo na água e pingue na língua dele, porque ele está atormentado nas chamas. E ele fala algo interessante. Ele diz: já que o Senhor não pode vir aqui e nem eu posso ir aí, eu ia lhe pedir outra coisa, pai Abraão. Fala, diga. Ele diz: faça com que Lázaro vá na minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que pregue para eles, para que eles não venham para este lugar de tormento, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Aí Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, Glória a e Deus. ouçam-nos. Aleluia. Aí o rico diz: não, pai Abraão,
mas se ressuscitar alguém dos mortos, eles crerão. Mas o que foi que Abraão disse? Vamos ler no verso 31. Lucas capítulo 16, verso 31. Todos comigo? Amém. Abraão disse, porém Abraão lhe disse, prestem atenção nisso aqui, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu Deus. Sabe o que Abraão estava dizendo aqui? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Glória a Deus. Eles têm a Bíblia. Abraão aqui nesta parábola, Jesus contando, está dizendo, se eles não acreditam na Bíblia, eles não acreditarão em mais nada, ainda que um dos mortos ressuscite. Aleluia. Endurecimento de coração. Aleluia. Se eles não acreditam na Bíblia, eles não acreditam em mais nada. Verdade. O que nós podemos fazer é pregar a palavra, se eles não aceitarem, fazer como Cristo ensinou aos discípulos. É bater a poeira dos pés, Alexandre, e ir embora. E pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que convença eles do pecado, da justiça e do juízo. Porque se eles endurecerem o coração e não acreditarem, nada mais os fará acreditar. Porque a forma de Deus falar é através da sua Sagrada Escritura. Glória a Deus. Louvado e Aleluia. agradecido seja o nome do Senhor. Tu és grande, Outro Jesus. ponto, estamos perto do fim. Cuidado para não desprezar a palavra de Deus. Quando nós lemos em 2 Samuel capítulo 11, vamos ver um registro triste. O homem segundo o coração de Deus, pecando. Davi peca com Batseba. Vocês conhecem a história. E alguns historiadores dizem que ele esconde este pecado, o pecado de adulterar com Batseba e matar Urias, o marido de Batseba. Ele esconde este pecado durante 9 meses, até o nascimento do menino. Mas no capítulo 12, Natã vai lá e conta uma história para ele. Um homem rico tinha vários cordeiros e ele tinha um vizinho pobre que tinha uma cordeirinha só. Os irmãos conhecem essa história. E de repente um homem rico recebe uma visita e em vez de ele matar uma das suas, ele pega a do homem pobre e serve para o viajante. O que este homem merece, Davi? Davi se levanta com autoridade e diz, vive o Senhor, que este homem merece a morte. E ele devolverá 4 vezes mais o que ele roubou. Natã olha para ele e diz, pois é, este homem é você, Davi. Glória a Deus. E ele começa a dizer, olha, Aleluia. o próprio Deus falando na Aleluia. boca de Natã, dizendo, olha, eu dei a você Meu Deus. o reino. Eu dei a você as mulheres que você queria. Eu dei o ouro, eu dei a prata, eu dei tudo. E ele acrescenta, se você não estiver satisfeito, eu acrescentaria mais. Mas qual foi o problema de Davi? O problema de Davi está registrado no verso 9 e no verso 10. Ele diz, porque desprezaste a minha palavra, pecando com Batseba e matando Urias. Porque me desprezaste, a espada jamais sairá da sua casa. Essa história nos ensina que quando eu rejeito a palavra de Deus, eu não estou rejeitando meu pai, eu não estou rejeitando a minha mãe, eu não estou rejeitando meus irmãos, meus vizinhos, meus amigos, as pessoas que me convidam para a igreja. Eu estou rejeitando o próprio Deus. É verdade. Aleluia. Quando as pessoas rejeitam a Sagrada Escritura, o Santo Livro, quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Meu Deus. Glória a Deus. E será que não existem consequências para isso? Sim. Foi mostrado nessa história que sim. A vida de Davi, desse ponto para frente, foi amarga até o fim. Seu pecado foi perdoado, mas o preço que ele pagou foi muito, muito alto, perdão, por desprezar a palavra de Deus. Verdade. Tudo bem, Mateus. Foi nos apresentado o problema. Então qual é a solução? Vamos encerrar agora. A solução é: voltemos às Escrituras. Glória a Deus. Voltemos a amar a palavra de Deus. Glória a Voltemos a estudar a palavra de Deus. Aleluia. A olhar para a Bíblia com temor e tremor, chorando, rabiscando em cima dela, olhando para ela como a carta de um pai que Deus é para os seus filhos. Aleluia.
ensinando como devemos agir, como devemos falar, como devemos Glória a pensar, Deus, é como devemos ter verdade. conduta de vida. Aqui nós aprendemos a ser bons maridos, aqui nós aprendemos a ser bons filhos, boas donas de casa, bons trabalhadores. Aqui nós aprendemos a ser bons vizinhos. Aqui nós aprendemos quem Deus é. verdade. Aqui nós aprendemos os sentimentos que Deus tem. Aleluia. Aqui nós conhecemos a Deus, os propósitos de Deus, o caráter de Deus. Nós conhecemos a Deus através das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos faz obter a vida eterna, pois ela testifica de Jesus Cristo. Glória a Deus. João, Aleluia. capítulo 5, verso 39. Cristo diz: examinai as Escrituras. Por quê? Porque cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim. Se queremos ser salvos, temos que examinar as Escrituras. Glória a Aleluia. Entre Glória a Gênesis Deus. 1 e Apocalipse 22 existe um personagem principal. E este personagem principal é Jesus Cristo. Glória A a nossa Deus. salvação. É dela que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de teologia da prosperidade. A Bíblia não fala que vamos receber coisas boas se aceitarmos a Cristo. A Bíblia muito menos fala que Deus é o nosso serviçal. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por pecadores injustos, oferecendo o seu justo Filho na cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e Ele é a salvação para todos nós. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Isso que a Deus. palavra diz. Aleluia, Jesus. Nós não vivemos apenas do pão físico, mas temos vida através das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 4. Vocês lembram dessa história? Eu vou só apresentar 2 pontos aqui e já vamos encerrar. Eu acho que eu já disse isso umas 3 vezes. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é enviado, guiado pelo Espírito para o deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias, Cristo sofreu a pressão da tentação. E a Bíblia resiste no ápice dessa tentação. Em 40 dias, Cristo estava fraco. Ele estava sem comer. Ele estava debilitado. E aí, Satanás se apresenta a ele, segurando uma pedra na mão de Alexandre, e diz: transforma estas pedras em pães. Vamos lá. Eu sei que você é filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas Cristo estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a E ele Deus. conhecia a palavra de Deus. Por quê? Porque em resposta, Cristo cita Deuteronômio 8,3. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós viveremos por esta palavra, porque esta palavra nos traz vida, esta palavra nos traz renovo, nos traz esperança em Deus. Glória a Deus. A sua palavra nos transforma, nos purifica e nos renova. Aleluia. O que diz Salmos 29,7? A voz do Senhor despede labaredas de fogo. Aleluia. Agora prestem atenção. O fogo, muitas vezes na Bíblia, ele é representado como algo que purifica, que limpa aquilo que está sujo. Como uma plantação de cana. Quem aqui já viu uma plantação de cana? Como eles colhem as canas? Eles não simplesmente, Diácono Alexandre, eles entram lá e começam a passar a foice nelas. Não. Eles tocam fogo nelas. E as palhas, que não servem para nada, são consumidas, sobrando apenas o fruto. A palavra de Deus é um fogo que consome. Consome Glória a aquilo que é Deus. errado e deixa permanecer aquilo Aleluia. que está certo. Aleluia. Glória a O Deus. fogo de Deus também pode ser entendido como avivamento. E eu quero dizer a vocês, avivamento não é puro. Avivamento não é eu enrolar a língua, porque, me permitam dizer, eu posso enrolar a língua aqui e dizer coisas que não se entendem, e as pessoas pensarem que eu estou cheio do Espírito Santo, sendo que eu estou cheio de carnalidade. O fogo de Deus aqui pode ser entendido como um avivamento. E o que é avivamento? É quando as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Glória a É quando Deus. elas deixam os pecados para trás. É quando elas não simplesmente se entristecem ou sentem remorso.
Não, é quando elas olham para a vida delas, está cheia de pecado, cheia de carrapicho, e elas clamam a Deus dizendo: Pai, me perdoe pelo marido que eu fui, me perdoe pela esposa que eu estou sendo, me perdoe pelo trabalhador desonesto que eu estou sendo, me perdoa. Eu quero mudar, eu quero viver outra vida, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Aleluia. Este é o verdadeiro avivamento. Quando a mudança de vida, quando a transformação, o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, os jogos passaram, os vícios passaram, os gostos pelas coisas ruins e pelos pecados passaram, e tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Novidade de vida, fomos chamados para estar com Deus, para vivermos em novidade de vida. Glória a Deus. Esse é o avivamento. Glória a Deus. Último ponto: a revelação suprema e soberana de Deus, ou seja, a Bíblia, deve exceder nos seus filhos mais do que qualquer coisa. Aleluia. Quando nós lemos Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo, cheio do Espírito Santo como era, ele diz que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Que Glória a a Deus. palavra de Deus habite ricamente em vós. Que a palavra de Deus habite abundantemente em vós. Aleluia. Que a palavra de Deus encha a vida de Glória a vocês. Deus. Que a palavra de Deus seja o guia para a vida de vocês. Glória a Deus. Encha a mente de vocês. Que a palavra de Deus transforme, nos molde ao caráter de Cristo Sim, todos Deus. os dias, até o dia da nossa morte. Aleluia, Para que um glória a dia Deus. venhamos encontrar o dono desta palavra pessoalmente e dizer obrigado. Obrigado por me Eita, guiar. glória. Obrigado por me perdoar. Aleluia. Obrigado por estar comigo todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus.